A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Nós estamos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, para mais um vídeo, não é, de catequese bíblica pela Sagrada Escritura, de estudo bíblico pela Sagrada Escritura. Meu querido irmão, quero louvar e bendizer o nome do Senhor. Muitas pessoas dando testemunho da graça desses estudos bíblicos, não é? Muitas pessoas sendo instruídas na fé da igreja fundada por Cristo, católica e apostólica romana. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus por sua vida, que é inscrito nesse canal. A gente sempre tem a missão de orar, né, tanto na oração do rosário, como do texto bíblico, não é, das outras orações que fazemos, de colocar você, de apresentar você diante do Santíssimo, a cada santo culto da missa, todo domingo, levando você escrito no coração e apresentando a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Louvado seja Deus por sua vida, a você que compartilha para os seus grupos, para os grupos das suas paróquias, para que recebam essas catequeses bíblicas. Louvado seja Deus por sua vida. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, logo aqui ao nosso lado, né, o texto não é muito pequeno, mas vai aparecer aqui o texto do meu lado para nós acompanharmos de Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15, a parábola do grande banquete. Esse grande banquete, não é? Já diz tudo, só em falar banquete você já entendeu, louvado seja Deus, que você já entendeu. O banquete é o banquete nupcial do Cordeiro, o banquete da Eucaristia. Por isso que Apocalipse frisa bem claro para nós, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor, a comunhão, o banquete do Cordeiro. Muito bem. Hoje nós vamos ver nesse estudo bíblico, aqui nessa parábola maravilhosa, que vai falar da missa e dos convidados. Vamos lá em nome de Jesus? Vamos ao texto? Texto na tela. Põe na tela em nome de Cristo Jesus. Muito bem. Já está o texto na tela. Diz assim o versículo 15, da tradução da Bíblia da Ave Maria. Então a Bíblia da Ave Maria ficou um pouco claro aqui, né? Só um momento. Da Bíblia da Ave Maria, da Ave Maria, não, perdão, de Aparecida, né? A Bíblia da Aparecida, o texto já está aqui do lado, vamos lá. Diz assim, ó. Ao ouvir isto, disse-lhe um dos convidados, tá parecendo convívios, não é convidados, de azul agora, olha só, de azul. Feliz daquele que participa do banquete do reino de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã. Outra vez de azul. Feliz daquele que participa do banquete do reino de Deus. Olha só. Aqui já diz tudo. Quando os grandes santos da Santa Mãe Igreja falavam sobre o santo culto da missa, eles diziam que a missa, o santo culto da missa é o céu na terra. A missa, na hora que está sendo presidida, o santo sacrifício, naquele momento o céu se abre. Naquele momento o céu está em comunhão com a terra, com aqueles que estão no santo sacrifício, com aqueles que estão participando do santo sacrifício. Muito bem. A missa é o céu na terra. Muito bem. Já diziam isso. E a palavra já está desenrolando dizendo isso. Olha só. Felizes daquele que participa do banquete do reino de Deus. Quer dizer, que o banquete nupcial, a mesa singular, o santo sacrifício, ela é o quê? O reino de Deus acontecendo na terra. Que maravilha, né? Você está vendo aqui, o texto está acompanhando comigo, né? A tradução da Bíblia de Aparecida. Muito bem, ficou um pouco claro porque o sol agora saiu. Aqui é assim, às vezes fica um pouco meio claro, fica meio vermelho, fica meio amarelo, mas é assim, o que importa é que saia mesmo, né, o texto, que saia mesmo o estudo bíblico, fica claro, fica escuro, mas vamos no nome de Jesus, não é, para que a graça do Senhor aconteça. Muito bem, nós estamos vendo que o grande banquete do reino, como diz o Pai Nosso, assim na terra como no céu, Jesus disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no outro dia em João 6,54. Muito bem, se Jesus disse que nós já temos aqui, Jesus não diz no verbo futuro.
Ele fala no verbo presente. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem. Ou seja, ele está dizendo, já tem. Aqueles que comungam da minha carne e do meu sangue, já tem. Não diz terá. Se alguma tradução da Escritura falar no verbo futuro, terá, é uma má tradução, está errada. Porque Jesus diz no já, o verbo presente, já tem. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem. Já tem a vida eterna. E vou ressuscitá-lo no último dia. Muito bem. Então quer dizer que esse banquete do sacrifício da carne e do sangue de Cristo, que é dado a cada santo sacrifício, ou seja, a cada celebração da missa, veja, alguém está dizendo que é o banquete do reino de Deus. E aí Jesus vai falar desse banquete. Vamos continuar o texto. Olha aí. Vamos continuar o texto. Versículo 16. Jesus disse-lhe: o homem preparou um grande banquete, para o qual convidou muita gente. Aí está. Um homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. Aí está. O homem preparou. Meu querido irmão, a Santa Missa, o Santo Sacrifício. Aonde é que está a preparação deste banquete? Lucas, capítulo... próprio Lucas... Algumas folhas para frente, capítulo 22, versículo 19. O que é que diz as Escrituras? Jesus tomou o pão depois de ter dado graças, porque aqui vai aparecer a ação de graças. Na instituição, na multiplicação dos pães, pegando o pão, ação de graças. Aliás, as parábolas da multiplicação dos pães, ela vai ser a missa, a centralidade do Santo Sacrifício. Não é? Daquela parábola, mas falaremos em outro vídeo daquela parábola. Veja, então Jesus tomando o pão, deu graças. Eucaristia, em grego, traduzido para português, é a ação de graças. Eucaristia é a ação de graças. Não é? E deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então quer dizer, aqui, esse grande banquete, um homem, quem é esse homem? Ele, Jesus disse, o filho do homem, eu sou o filho do homem. O filho do homem deve ser rejeitado, o filho do homem deve ser zombado, o filho do homem deve morrer. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o filho do homem passará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, veja que aparece muitas das vezes nos evangelhos o filho do homem. Então Jesus disse, um homem de verde, olha só, de verde no versículo 16. Um homem preparou um grande banquete, o qual convidou muita gente. Ah, meu querido irmão, muitos são convidados, mas poucos são os que vão. Mas poucos são os que participam desse grande banquete. Então, Jesus institui o grande banquete, o banquete que aquele homem começou dizendo, o banquete do reino dos céus. Aí Jesus dá continuidade do que o homem falou, do que o convidado falou, não é? Felizes dos que participam do banquete do reino de Deus. Jesus disse, o homem deu um grande banquete. Aí está. O homem fala disso, Jesus fala dessa instituição desse banquete. Dessas núpcias, dessas bodas. E convidou muita gente. Mas vamos ver como desenrolar o que é que acontece. Olha só, versículo 17. Na hora marcada, enviou seu servo para dizer aos convidados, vinde, já está preparado. Aqui está o versículo 17. Olha só, tudo a ver, presta atenção. Na hora marcada. Na hora marcada, em qual seria essa hora marcada? Seria na quinta-feira da instituição da Eucaristia, a quinta-feira santa, aonde Jesus instituiria o santo sacrifício de sua carne e de seu sangue. Esse grande banquete que iria deixar com a sua igreja. No entanto, quando ele distribui, comei, isto é o meu corpo, e ele vai dizer o quê? Fazer isto em minha memória. Jesus ordena para a sua igreja, ali onde sai, nessa ordena, o sacramento da ordem. O sacramento da ordem está entrelaçado ao sacramento da Eucaristia. Sem o sacramento da ordem apostólica, não existe transformação da hóstia na carne, do vinho para o sangue de Cristo. Não existe. Tem que ser com sucessão
apostólica. Só acontece esse milagre da transubstanciação, da transformação da substância, através do sacerdote, do bispo, que tem ordenação apostólica. Se não tem sucessão apostólica, não acontece o milagre da transubstanciação quando nós vemos muitas igrejas falsas, denominadas católicas, né, fazerem o mesmo rito, os anglicanos, que é uma imitação da catolicidade. Não acontece o milagre da transubstanciação. Por quê? Porque eles não têm sucessão apostólica. Quando romperam com a igreja católica, perderam a sucessão apostólica. Muito bem. Vamos lá. Então veja, versículo 17. Na hora marcada, na hora certa. Agora é a hora. Que hora que vai ter na minha paróquia? 7 horas da noite, 19 horas, o santo culto da missa. Então vamos convidar a família para ir. Enviou o servo. Aqui está. Os servos são aqui os consagrados. Não é? São os consagrados, os padres, os bispos. Enviou os servos. Em outro lugar, Jesus disse que o homem deixou sobre a sua vinha os servos trabalhando e foi embora. Na volta, quando ele voltar, achar os servos trabalhando como ele deixou, distribuindo o pão que ele ordenou, esse servo será bem-aventurado. Mas ai do servo que ele deixou trabalhando, na sua volta, e achar ele bebendo, batendo nos outros, aí ele será lançado no inferno, porque é o lugar do ranger de dentes. É o inferno do sofrimento. Então, muito bem, nós estamos vendo aqui na Bíblia Sagrada, nessa parábola, mostrando que aqui o grande banquete, a Santa Missa e os convidados, os servos, aqueles que estão anunciando, convidando para se converter, para abrir os olhos, que a mesa singular, o santo sacrifício, é ele que nos salva. Então, meu querido irmão, se eu estou dizendo isso através desse canal, se os outros irmãos estão dizendo a mesma coisa no outro canal, se a doutrina da igreja diz a mesma coisa, se alguns padres, que não são todos, hoje a maioria dos padres não pregam mais sobre a Eucaristia, lamentável, mas veja só, não prega mais sobre os sacramentos, por causa dessa maldita teologia da libertação que entrou dentro da igreja. Então, se nós estamos vendo que aqueles sacerdotes, que aqueles bispos estão anunciando verdadeiramente a presença, a essência de Cristo vivo na Eucaristia, então nós estamos vendo que eles são os servos que Jesus enviou para trazer o povo. Veja só, versículo 17. Na hora marcada enviou seu servo para dizer aos convidados, vinde. Já está preparado. Vinde felizes os convidados para a ceia do Senhor, a comunhão. Comecei citando Apocalipse. Muito bem. Eu vou até pegar aqui na Sagrada Escritura, que agora eu esqueci o capítulo de Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. 19:9. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, as núpcias do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. Os convidados para esse grande banquete, as núpcias do Cordeiro com a esposa e da esposa para com o Cordeiro. É quando nós recebemos Jesus, sua carne e seu sangue a cada Santa Missa. É as núpcias acontecendo. Esse é o banquete. Esse é o que este homem disse no versículo 15. Feliz daquele que participa do banquete do reino de Deus. E é esse banquete que eu e você temos que participar, porque é banquete de vida eterna. Então veja só, o reino de Deus é comparado, Jesus é comparando na parábola das 10 virgens. O reino de Deus é comparado a 10 virgens. O reino de Deus é comparado, né, a uma rede que é lançada no mar. O reino de Deus é comparado, né, ao grande banquete. Então esse grande banquete é o quê? O santo sacrifício é o quê? É o reino de Deus na terra. É a eternidade, é a salvação na terra. Então, se nós participamos com o coração sincero, com o coração aberto, com todo entendimento, com toda a fé que nos ensina a Santa Mãe Igreja, doutrinalmente falando, então, meu querido irmão, nós estamos participando do reino de Deus já aqui. Como diz a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Preste atenção. Então nós estamos participando já do reino de Deus. Então a missa é o reino de Deus na terra.
Olha que graça. Olha que maravilha. Nos desdenha, nos mostra, nos revela essa parábola do capítulo 14, versículo 15 do Evangelho segundo São Lucas. Que maravilha. Vamos continuar. Então os servos têm que ir anunciar. Então qual é a missão dos padres? Não só nos dá, através de suas mãos, Jesus na Eucaristia, ou absolver nossos pecados, ou os outros sacramentos, mas como também anunciar. São pastores para anunciar a verdade. Tem que anunciar, amados. Nós não vemos hoje uma adoração verdadeira mais. Adoração ao Santíssimo Sacramento, leilão os papelzinhos e já recolhe o Santíssimo. Não existe intensidade na adoração do seu Senhor. Repito, por causa da maldita teologia da libertação que entrou dentro da igreja. Esfriou, amornaram, tiraram o sacrário do centro da igreja e escantearam para o lado do altar. Era no centro da igreja. Porque nesse tempo Jesus era o centro. Quando essa maldita em Garabandal, a Virgem Maria, nas aparições de Garabandal, já dizia que uma fumaça negra estava entrando dentro da igreja. Não é? Que era essa maldita teologia da libertação. E é por isso que nós vemos hoje na situação que está. Meu querido irmão, o que estão fazendo alguns, eu não estou generalizando todos. Estou dizendo alguns, e são muitos, bispos e padres da teologia da libertação, que não fazem mais uma adoração sincera, que não pregam mais sobre sacramentos, que não pregam... Hoje, meu querido irmão, deixa eu dizer para você, hoje na missa tem tanta gente participando que eu conheço, da Santa Missa, recebendo Jesus na Eucaristia, no adultério, na fornicação. Porque não se ensina mais, porque não se prega mais sobre santidade, não se fala mais sobre santidade. E eles são culpados, os que estão lá recebendo não. O culpado é os pastores que sabem e não ensinam. Os padres, os bispos. Olha aqui, enviou os servos. Jesus diz servo bom e servo mau. Na parábola dos talentos. Servo bom e servo mau. O servo mau não ensina a doutrina, não ensina a catolicidade, não fala de sacramentos, não tem um amor árduo por Jesus e Eucaristia. O servo bom tem. O servo bom é plantado na rocha, é alicerçado na rocha. Preste atenção. Vinde, já está preparado. Versículo 18. Mesmo que ninguém vá, como vai dizer agora o versículo 18, mas faça a sua parte de evangelizador. Oremos pela conversão dos nossos pais, porque a coisa está feia. Querem destruir os sacramentos. Querem aprotestantizar a igreja. Querem matar os sacramentos. Querem adaptar a igreja a esse mundo. Jesus disse, Pai, eles como eu estão no mundo, mas não são do mundo. A igreja está nesse mundo, mas não é desse mundo. Não pode compactuar com esse mundo de trevas. Olha o versículo 18. Mas todos, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço que me desculpes. Versículo 19 de Rosa. O outro disse, comprei 5 juntas de boi, não posso ir. Foram dando desculpas. Não é? O outro, no versículo 20, disse, eu me casei, não posso ir. É as desculpas que as pessoas sempre dão, né? Aquelas velhas desculpas que você convida, você chama, não posso ir. Domingo não posso ir porque meu parente vem me visitar. Não posso, não sei o quê. As velhas táticas, desculpas que nós criamos, que nós inventamos para deixar Deus passar, para escantear o Senhor. Essa aqui é a realidade. Não tendo Jesus como centro, como diz o capítulo 6, versículo 33 de Mateus. Buscar em primeiro lugar na tua vida o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas será acréscimo. Quando nós tiramos a centralidade que é Cristo vive na Eucaristia, do santo sacrifício que é dado na Santa Missa, para colocar outra coisa, acréscimo no lugar, meu querido, nós já não somos mais, nós podemos até estar com a lâmpada acesa, mas não tem azeite. Como diz a parábola daquelas 5 virgens tolas, da parábola das 10 virgens. Olha só, no versículo 21, voltando, o servo relatou ao seu patrão, indignado,
O dono da casa, aqui a casa é a igreja, o dono da casa, preste atenção, disse então ao seu servo: saí depressa às praças, às ruas da cidade e trazei aqui quem? Olha de azul. Trazer aqui quem? Os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. É tudo isso que você vê na missa. É tudo isso que você vê na missa. Os pobres, os aleijados, os coxos. Eu não quero aqui falar apenas em termos materiais, mas também espirituais. Porque nós precisamos ter conhecimento. Quando eu digo compartilhe esses vídeos para a sua paróquia, para os grupos da sua paróquia, porque é necessário um estudo bíblico para que nós possamos verdadeiramente derrubar as barreiras que nos impedem de enxergar a verdade. Da fé católica. Não é? Olha só. Senhor, disse-lhe o servo, tua ordem, olha onde aparece o termo ordem, né? Por quê? Porque Jesus ordenou aos discípulos, fazei isto em Lucas 22, 19, versículo 20. Fazei isto, Jesus ordenou, fazei isto, aparece o termo ordem. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, diz o capítulo 4, lá no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, também no capítulo 7. Preste atenção. O Senhor disse-lhe o servo, tua ordem foi executada e ainda há lugar. Então disse o patrão ao servo, saí pelos caminhos, atalhos e forçai-os a entrar, a fim de que se encha a minha casa. Veja, forçai-o, como fosse algo à força. São Paulo diz, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, se eu não estou enganado, eu vou pegar aqui. Ele diz o seguinte: para insistir, persistir. Porque, meu querido irmão, o tempo está passando, está abreviado os dias. Olha só. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de destruir. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Aí está. Está dizendo para insistir. Então esse forçar aqui é para insistir, tem que insistir. Água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. Um dia de tanto você convidar aquela pessoa a participar do estudo bíblico, a participar da Santa Missa, com integridade, com reta intenção, no coração, convidando para a confissão. Ah, não vou convidar mais não, já convidei tantas vezes, não desista. Água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. A palavra diz, tanto Paulo a Timóteo como aqui, como Jesus aqui ensina nessa parábola, olha só. Saí pelos caminhos e atalhos e forçai-os a entrar, a fim de que se encha a minha casa, a fim de que a casa do Senhor, a igreja do Senhor cresça, o templo do Senhor, coluna e sustentáculo da verdade, esteja repleto. Então, meu querido irmão, diz assim o versículo 22, para encerrar. Então disse o patrão ao servo. Versículo 24, aliás. De azul, olha só, de azul. Porque eu vos declaro, nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Outra tradução diz que nenhum dos que foram convidados, aqueles que deram as desculpas, provará do banquete no meu reino. Ou seja, no banquete na eternidade. Por quê? Porque é exatamente quando começou. Felizes daquele que participa do banquete do reino de Deus. Ou seja, se nós participamos aqui do Santo Sacrifício, da Santa Missa, o banquete nupcial do Cordeiro, então nós vamos participar dele no céu. Irmão, mas no céu tem banquete? Quando Jesus está falando da Eucaristia, em Lucas 22, presta atenção no que Jesus afirma, no próprio capítulo 22, que está falando do banquete da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, do capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 19, no mesmo
no mesmo capítulo, no versículo 28, olha o que diz Jesus. E vós tendes permanecido comigo e nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai dispôs do meu, a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar 12 tribos de Israel. Aonde é que está isso? Lucas 22:30. Então está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que assim na terra, o banquete na terra, nós participarmos desse banquete aqui, temos comunhão com esse banquete aqui, nós vamos continuar nele lá. Do banquete do meu reino. Outra tradução diz, comer do meu pão no meu reino. Então nós comemos do pão de Jesus aqui, que é o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, ou seja, para a eternidade. Então, meu querido, nós vamos participar desse mesmo banquete lá. Quer o reino de Deus na sua vida? Procure a confissão, procure estudar a doutrina da igreja, participe da Santa Missa, seja eucaristizado. Aprofunde-se em conhecer Jesus na Eucaristia, como ensina a Santa Mãe Igreja. Para que verdadeiramente o reino de Deus seja implantado dentro de você. Que como da minha carne bebe meu sangue, já tem a vida eterna, já tem. Está no presente, tem a vida eterna. Vou ressuscitá-la no último dia. Então, meu querido irmão, fica aqui esse vídeo mostrando para você a missa e os convidados. Aqui nós vemos, a partir do versículo 18, que os convidados foram dando desculpas. Não dê desculpas como esse. Comprei bois, não posso ir. Me casei, não posso ir. Comprei terreno, não posso ir. Não dê desculpas. Participe da Santa Missa, com o coração reto, buscando a confissão. Examine esse homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Para comer da carne e do sangue de Jesus, é preciso se limpar através do sacramento da confissão. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.